Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Dynatalks. Aqui os especialistas da Dynamax recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que une referência técnica e conhecimento profundo do mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Bom, pessoal, o meu nome é Alisson. Eu passei os últimos 12 anos como especialista em análise de vibração e gestão de ativos. Hoje eu sou consultor técnico da Dynamo e vou apresentar para vocês os nossos convidados. Primeiro, Arlete. Boa noite, Arlete. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Alisson, pela apresentação. Eu sou a Arlete Tigre. Eu estou inserida na manutenção há quase 13 anos. Eu venho de um segmento onde eu fazia o acompanhamento da gestão da manutenção, mais propriamente dito, na ferrovia. Então, a minha experiência é mais voltada para o setor ferroviário. Foi onde eu aprendi a ter o conhecimento sobre o que é o PPCM, o que é de fato a gestão da manutenção, acompanhar planejamento, programação, os resultados provenientes das nossas ações de manutenção. Estou hoje na Dynamox como coordenadora da área de CS, fazemos o acompanhamento da utilização do nosso sistema junto aos nossos clientes, visando uma melhor experiência. Comigo também aqui o grande mestre dos magos, Joel Nunes. Olá, Alisson, Arlete, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão junto conosco aqui, né? Meu nome é Joel Elias Nunes e eu venho de um segmento de mineração já há mais de 33 anos nessa área, trabalhando na parte de gestão de ativos, de monitoramento, de implantação de preditivas em uma grande empresa. E hoje eu estou trabalhando na Dynamox há mais de 4 anos já. E hoje meu cargo é realmente de ser um consultor técnico com todos os itens, né, de desenvolvimento do sistema. Perfeito, Joel e Arlete. Muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Tenho certeza que esse podcast vai ser muito agregador, nossos colegas da manutenção. Então, o nosso primeiro assunto do nosso primeiro Dynatal é falar sobre manutenção preditiva. Não? Nada melhor do que começar fazendo um overview da manutenção preditiva e, principalmente, quais os benefícios de se implementar a análise de vibração, por exemplo, né? Sabemos que temos várias técnicas e várias ferramentas dentro da preditiva, mas vamos falar sobre a análise de vibração, que é a técnica mais comumente utilizada nas empresas, correto? Bom, eu gostaria de chamar a Arlete para esse primeiro ponto. Arlete, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens de se implementar um sistema de análise de vibração, independente de ser cabeado ou sem fio, na visão ali do gestor de PCM, do gestor de manutenção, quais os benefícios que a preditiva traz, que a análise de vibração traz? Alisson, eu vejo da seguinte maneira: hoje nós temos, né, a implantação das técnicas de manutenção preditiva, mas nem sempre foi assim. Se nós olharmos um pouquinho lá atrás, falando de 1940, 1950, o que as pessoas pensavam, né? Fiz a aquisição de um ativo, esse ativo ele vai falhar. Era dessa forma que as pessoas pensavam lá atrás na primeira geração. Nós começamos a ver um movimento mais crescente, pensando em disponibilidade, confiabilidade a partir da segunda geração. E foi lá pela quarta geração de manutenção, falando aí entre 2000 e 2005, que nós podemos de fato perceber o quanto as pessoas tiveram uma mentalidade mais voltada para confiabilidade e disponibilidade de fato. E começaram a implementar técnicas de manutenção preditiva que pudessem suportar o processo, que pudessem me dar subsídios para que eu pudesse realizar uma manutenção baseada em condição, e não mais naquela mentalidade: "Ah, eu comprei, vou comissionar, uma hora ele vai quebrar". Então eu vejo um avanço muito grande e percebo, por exemplo, como os gestores de PPCM fazem o estudo, o mapeamento ali para o plano de 52 semanas, o plano de manutenção de cada ativo, eles já incorporam essas técnicas de manutenção preditiva, como tu mencionou, tem várias, mas nós vemos muito a aplicação da análise de vibração, e isso é um ganho para o gestor de manutenção. Faz todo sentido, Arlete, concordo contigo. Joel, não é querendo entregar a sua idade, mas eu acredito que você já passou por várias fases dentro da manutenção, né? Desde a corretiva até hoje com a indústria 4.0. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essa experiência também do que você vivenciou, de como a manutenção tem evoluído ao longo do tempo
E quais os benefícios de você implantar análise de vibração hoje na indústria? Como você diz, né, a idade me permitiu decorrer por essas etapas, né? Então, com isso, né, a gente vê desde aquela parte da corretiva, né, como a Arlete comentou, que realmente a pessoa tinha que esperar algum momento que ia quebrar, né? E quando quebrava, a gente sabia que era aquele dano, né, tanto a questão que envolve a segurança, como que envolve também a produção. Então, nesse momento, né, você vivia por corretiva, era algo muito imprevisto, né? Você vivia sob imprevisto. Aí depois a gente viu chegando também a preventiva, né? O pessoal colocando plano para tudo, e colocando plano para realmente sair da questão da corretiva. Mas aí também a gente via que aumentava-se muito o custo da manutenção, porque você queria colocar plano para tudo, então o equipamento estando operando bem ou não, a pessoa retirava aquele componente daquele equipamento para realmente fazer uma manutenção. E com isso, quando você tirava, você tinha que trocar aquele componente. Então, com isso, veio aquele outro lado também, né, do custo da manutenção subir muito, e mesmo assim, você não tinha a confiabilidade que você ia cercar todas as corretivas, né? Aí a gente viu também chegando também a manutenção por condição, né? E com isso também vindo a indústria 4.0. E com isso a gente viu grandes benefícios com isso, né? Você passa a trabalhar por condição, você passa a tirar aquele componente somente quando ele realmente está com defeito. Então, com isso, as equipes podem planejar melhor, você pode ter índice de produção, né? Você ter realmente uma previsibilidade do que pode ocorrer na sua planta, né? Vem junto com a confiabilidade também. E a indústria 4.0 a gente vê, né, hoje essa questão dos sensores, das maneiras que realmente a gente consegue trabalhar dentro das indústrias, né? Ainda mais seguindo a questão forte hoje de segurança, das NRs. Então a gente vê toda essa evolução. Foi importante você comentar, Joel, sobre as NRs, porque nós vamos tratar aqui com a visão mais holística da manutenção, né? A preditiva, ela não só traz a redução de custos através da menor quantidade de quebras ou a maior previsibilidade, ela também aumenta a segurança das pessoas envolvidas no processo, né? Então é extremamente importante a gente falar sobre segurança também. Bom, gente, quando a gente tem a rotina de monitoramento ali preditivo, com as rotas, o inspetor nosso vai a campo semanalmente, quinzenalmente, fazer rotas para coletar equipamentos. A visão do planejamento de manutenção eu preciso de uma, duas ou três pessoas, a depender do tamanho da planta, dedicada exclusivamente para isso. Mas, no seu ponto de vista, com o monitoramento sem fio, esse inspetor, podendo atribuir outras atividades para ele, você acha que isso tem um valor de agregar valor à manutenção? Eu vejo da seguinte forma, o Alisson, hoje nós temos os inspetores, né? Algumas empresas denominam como inspetores, outras são mantenedores, os próprios mecânicos, eletricistas, eles fazem as inspeções, eles fazem inclusive as inspeções instrumentadas. Isso nós estamos dedicando um HH apenas a essa atividade, seja periodicamente, seja, né, desculpa, quinzenalmente, seja mensalmente, ou um período determinado ali conforme o plano de manutenção de cada ativo. Quando nós colocamos sensores sem fio, nós temos a oportunidade de fazer com que essa pessoa, ela esteja numa outra atividade, ela seja direcionada para uma outra atividade. Hoje nós percebemos, Alisson, essa necessidade de sempre ter uma pessoa em campo para fazer a inspeção sensitiva instrumentada, onde ele inclusive vai colher dados do próprio ativo, né, que nos deem embasamento para a tomada de decisão. Entretanto, quando nós colocamos sensores, alguns inspetores podem achar: "Ai, agora a minha mão de obra não vai ser aproveitada", ao contrário, será melhor aproveitada, porque ele não perderá, entre aspas, o tempo fazendo as coletas em campo, fazendo a inspeção ali e coletando os dados. A partir do monitoramento online, ele vai ter a oportunidade de assentar, fazer a análise. Isso eu vejo como um ganho. Um outro fator é que as coletas, elas são mais frequentes, ou seja, eu de fato vou monitorar, vou acompanhar o comportamento do ativo, e ali eu consigo, com aqueles parâmetros, ter um embasamento de tomada de decisão mais rápida. Quando eu faço periodicamente, eu vou a campo periodicamente, eu perco um pouco ali o time no que diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento de uma falha potencial, e isso pode me gerar uma falha funcional.
Então esses são os ganhos que eu vejo quando você implanta um sistema de monitoramento online. Inclusive, Arlete, quando nós utilizamos o termo de manutenção prescritiva, a peça fundamental dessa função é o inspetor, é o analista, porque os sensores vão dar os dados necessários para ser analisado, só que quem define severidade ou define o que será feito no equipamento para não ter uma recorrência é o inspetor, é o analista. Então, de fato, ele terá muito mais valor dentro do departamento de manutenção do que simplesmente fazendo coletas pontuais, né? E pegando todo o seu HH para isso. Joel, eu queria que você contribuísse também de maneira um pouco mais centralizada ali sobre o papel do analista. A rotina do analista quando ele precisa fazer coletas em campo e a rotina do analista quando ele tem todas as informações ali na tela do computador. Então, Alisson, eu também tive o privilégio de passar por essa fase também, entendeu? Então, hoje, né, eu lembro que o nosso tempo a gente dividia da seguinte forma, né? A parte da manhã a gente fazia as coletas e na parte da tarde a gente analisava esses dados, correto? Então, o que acontece, né? Naquele momento que você está ali fazendo a rota, né, passando pelos equipamentos, você realmente você tem um tempo que é desprendido para aquilo e naquele momento, quando você retorna, você vê que você já perdeu, vamos supor, meio expediente em relação a essas coletas, né? E enquanto isso, né, na parte da tarde, que a gente ia fazer uma análise, né, a parte de análise, a gente não poderia realmente, entre aspas, né, ficar muito tempo no equipamento, por mais que ele exigia uma parte de análise maior. Então, quando a gente exprendia tempo naquele equipamento, as rotas, né, para frente já começavam a se embolarem. Por quê? Porque você, vamos supor, na sua rota, você tinha que terminar aqueles equipamentos, passar uma análise para começar uma outra rota no outro dia. Então, a partir do momento que você estava desprender mais atenção ao analista para fazer uma análise mais profunda, você realmente não dispunha desse tempo, porque senão a sua rota ia complicando durante a semana. Então, trazendo para hoje, né, quando a gente vê o sistema hoje, né, você fazendo online, o sensor já, você não precisa de realmente ir ao campo coletar. Então, você ganha mais tempo para realmente ser mais útil naquela parte que você é mais especializado, que é a parte do análise, da tomada de decisão. E não só o análise, né, eu falo até isso da configuração daqueles dados, qual que é o melhor setup, qual aspecto que funciona melhor. É toda essa construção para capturar a falha, né? Que às vezes quando você tem que ir ao campo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não consegue, o analista não consegue fazer isso. E muitas vezes também acompanhar aqueles equipamentos que já estão em alarme. Então você consegue ganhar também esse momento de especializar mais em sua análise, para você ser mais assertivo, para você ter mais a previsibilidade ali com o seu cliente final da manutenção, os laudos que você passar. E um outro ponto também que eu vejo em relação ao analista esse momento que ele tem, quando ele não está indo em campo, uma questão que a Arlete trouxe também, que é o número de amostras, né? Você tem muito mais amostras, então, ainda mais com indústria, realmente onde você tem variações de processo, você tem variações de campo, limpeza e tudo mais. Então, os equipamentos mudam rápido a condição. Então, quando você tem um sistema que está ali medindo direto, trazendo amostras daquela condição, você tem a tendência de ser mais assertivo. E, para isso, você precisa desse tempo também para interpretar esses dados, né? Com certeza. Existia até algumas conversas, eu não sei se você passou por isso, Joel, que geralmente o gestor de manutenção ele ficava um pouco incomodado quando o analista passava muito tempo no computador, porque ele entendia que aquele momento ali ele não estava trabalhando de fato, né? Que o momento de trabalho é onde está em campo. E geralmente ali para cada um dia de coleta, um analista passa 2 dias analisando. Então ele sempre está correndo, correndo, correndo contra o tempo para poder finalizar a rota no tempo adequado, né? Para não acumular, para não precisar trabalhar finais de semana, fora do horário, para conseguir cumprir a rota. Eu só queria colaborar um pouco com vocês nesse tema sobre a questão de segurança, pois quando a gente coloca sensores sem fio, a gente tira o inspetor, tira o analista, tira o mecânico de campo, não precisa ter mais contato ali com partes móveis. Nós sabemos que hoje a maioria das indústrias elas estão focadas ali em proteção de máquinas,
Só que mesmo assim ainda existe um risco, mesmo que menor, o colaborador ficar exposto a uma peça sem proteção ou durante uma manutenção. Então, de fato, a gente aumenta a produtividade dele, entrega ferramentas para ele analisar do computador e ainda minimiza muito o risco de ele ter acidentes, né? Eu acho que é um caminho sem Isso. volta. A manutenção preditiva aí, a 4.0 sem fio, ela veio para ficar e hoje a Dynamax ela tem trazido muitas ferramentas para colaborar com esse cenário, né? É. E fazendo um adendo a isso, Alisson, é importantíssimo essa questão que você trouxe. A gente vê hoje, né, as NRs também, né, além da segurança, eu lembro que a gente estava próximo a equipamentos aí girando a 1.800 RPM, 3.600, né, então, o próprio analista ali, o cara coletando, ele está bem próximo a esses equipamentos, né? Então, tem, como você trouxe muito bem, essa questão da segurança. Tem as NRs também, que hoje fazem a proteção da máquina, né? Para proteger as pessoas, né? Tirar as pessoas do risco. Então fica difícil você fazer uma coleta offline hoje. E outro ponto também que é bastante interessante, né? A questão dos sensores, porque hoje você traz uma possibilidade de analisar pontos que antes não tinha condição, né? Tipo assim, locais que você coloca o sensor, ele gira com a peça, locais que você coloca um sensor, de repente dentro de um redutor. Então, você realmente consegue trazer possibilidades e consegue ser mais assertivo devido a essa condição de você ir bem mais próximo aos pontos que geram a falha, né? Aqueles componentes que antes a gente não conseguia acessar esses equipamentos, né? Ou esses componentes. Perfeito. Eu trabalhei muitos anos em usina do setor sucro-alcooleiro, né? E nós fazíamos o planejamento de entre-safra ali com 4, 5 meses de antecedência. Arlete, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, porque a partir do momento que nós temos muito mais dados, a gente consegue entregar um planejamento com muito mais antecedência e com muito mais dados eficazes, né? Exatamente, Alisson. Antes eu só queria fazer um comentário sobre o que o Joel trouxe, eu achei muito interessante. A NR ela nos ajuda de fato a proteger o colaborador, obviamente, no que tange ali a integridade física dele, mas também nos dá a oportunidade de termos coletas mais confiáveis. Isso me fez lembrar de um evento que eu participei, onde os analistas, alguns, né, comentaram que quando eles não conseguiam acesso ao equipamento, eles jogavam o acelerômetro e eles estavam pegando que tipo de vibração, que tipo de dados eram confiáveis ou não. Então, era só o comentário que o Joel falou e isso me fez lembrar o quanto de fato também os sensores trazem essa segurança de dados confiáveis. Mas, falando sobre o que tu comentou agora, o planejamento de uma parada, por exemplo, você tendo ali o monitoramento online do ativo, vai permitir que tu consiga ter um planejamento mais assertivo. Porque quando você faz o monitoramento, você já sabe, olha, aquele componente está tendendo a ter uma falha funcional. Então você já consegue colocar no planejamento. Eh, do contrário, você vai ter surpresa. Você vai planejar, vai fazer o planejamento, mas quando você abrir o equipamento de fato, você pode ter alguma surpresa ali. E será que você vai ter aquele componente de bate-pronto? Será que você vai conseguir descongelar o escopo? Porque o escopo também é congelado. Obviamente, se for um ativo crítico, vai subir as alçadas de aprovação e você vai conseguir, obviamente, incluir ali no escopo, vai descongelar o escopo. Mas não é o melhor dos mundos, falando numa parada de manutenção. É o que tu falou, o planejamento vem antes. Vem meses de antecedência, dependendo da empresa. Eu participei de uma parada de manutenção, ela foi planejada com quase 2 anos de antecedência. E ainda assim, nós tivemos muitos imprevistos, muitos problemas, uma parada que estava planejada para 3 meses, eu saí da parada, já estava indo para 9 meses. Então e foram surpresas que foram acontecendo, que se nós tivéssemos ali um monitoramento da condição do ativo, um monitoramento online, poderia ter sido minimizado com certeza. Então faz uma diferença muito grande. Você acaba de me dar desde o próximo assunto. Estamos falando aqui que o monitoramento online, mais dados e tal, mas, Joel, com sensores que a Dynamics tem hoje, eu vou ter o mesmo resultado, os mesmos dados que os sensores cabeados entregam? Ô, Alisson, isso aí, né? A gente vê que quando vem algo novo, né? Gera essa desconfiança,
gera mesmo uma insegurança, né? Porque parece ser tão parece não, é tão inovador, né? Que você imagina que você tem um sensor que mexe nas 3 direções e te traz ali aceleração, velocidade, ainda te traz temperatura, né? Então, se você imaginar aí, você pode fazer uma medição aí a cada 30 minutos, a cada 10 minutos. Então, assim, se você imaginar isso, é impressionante, é um pacote que não tem como a falha, né? Você perder um sintoma da falha, porque é muita informação. Então, assim, quando a gente para ver, né, e conhecer o que esse sistema, né, pode entregar, você realmente, às vezes, pode gerar isso nas pessoas. Mas eu trago assim, eu vivi isso e eu trabalhei tanto com outros sistemas bons, é, cabeados, tudo mais, e tive a oportunidade, e tenho a oportunidade hoje de trabalhar com um sistema sem fio, né, um sensor sem fio hoje. E trago para você, assim, com toda certeza, né, as falhas que eu conseguia pegar antes, que a gente conseguia verificar antes com o sistema cabeado, eu já coloquei bastante à prova e hoje a gente tem uma série de casos práticos aqui, de modelos de falhas, e realmente a gente consegue também trazer, entregar da mesma forma para o cliente. Certo? E vem com algo a mais, que eu estou querendo dizer, né, para a pessoa que for usar, porque hoje, né, o sistema ele consegue também te dar outras possibilidades, né, como eu falei aqui no início, o número de amostras que você consegue carregar para o sistema e o sistema realmente ainda fazer um pré-análise, né? Então, com isso, com toda certeza, né, porque a gente testou muito, a gente colocamos falhas, né, de todos os tipos, eu já consegui realmente captar essas falhas também com outro sistema, o sistema cabeado e o sistema hoje sem fio. Então, é totalmente, realmente seguro e totalmente versátil hoje o sistema sem fio. E nós que estamos na manutenção há bastante tempo, né? Somando nós três aqui, eu acho que já dá mais de meio século de experiência. Eu acho que a gente conseguiu passar por várias etapas da manutenção e acredito que todo mundo em algum momento já teve um pé atrás sobre isso, né? Ah, mas será? Vale a pena arriscar? E hoje a gente consegue falar com 100% de certeza que o sensor ele consegue detectar o defeito de rolamento que um coletor tradicional pega, um desbalanceamento, um desalinhamento, inclusive falhas em baixa rotação, né, Joel? Existe alguns mitos muito grandes em relação a isso, sobre vibração não é capaz de detectar, e o que a gente tem visto na prática é totalmente diferente, né? Nós temos alguns cases muito interessantes sobre monitoramento em baixa rotação, em máquinas complexas, o que reitera ainda mais o que você falou sobre o sistema de monitoramento da Dynamax, né? Isso. E sobre baixa rotação, as bastante interessantes que você trouxe, porque o mesmo problema que você tem em relação à baixa rotação com o sensor cambiado é o que você tem também com o sensor hoje sem fio. Por que eu falo isso? É mais aquela questão do período, né? Você realmente ter uma faixa de período que você vai conseguir ver as números de voltas que aquele eixo vai dar antes de você coletar a vibração, certo? Então, o que acontece hoje, né? Hoje, os sensores, né? Vou falar aqui em particular da Dynamax, preocupa muito em relação à baixa rotação, em termos de você ter uma coleta que vai realmente esperar o eixo realmente fazer todo aquele giro antes de captar hoje no espectro, né? A forma de onda, a informação. Porque a gente vê muito hoje também as pessoas falando que não pega, que não dá certo, baixa rotação, é porque vem muito da configuração, né, do caso hoje, de como você vai realmente parametrizar o sistema. A partir do momento que você parametriza certo, você tem toda a condição realmente de captar os sintomas daquela falha de baixa rotação. E da mesma forma com o cabeado, se você não parametrizar certo, você também não consegue verificar a falha. Mas trazendo o sensor sem fio, ele traz toda a segurança também no monitoramento de baixa rotação. Muito bom, Joel. Arlete, já pensou você no papel ali de gestão da manutenção, gerente, coordenador, e o seu analista te entrega um laudo
de um redutor que tem 10 eixos e ele fala que o rolamento certinho ali, o intermediário do lado oposto que está com defeito, o quão prazeroso não deve ser programar uma ordem de serviço com esse nível de detalhe, né? Não, é o sonho não só do gestor, como do planejador e do programador da manutenção, né. Quando gestora de manutenção, às vezes eu pegava a OS e, assim, não tinha detalhe, não tinha informações do que de fato tinha acontecido no ativo para que você pudesse tomar a decisão de qual é a corretiva que eu preciso fazer, o que que eu preciso fazer para que esse ativo volte a ter a sua função estabelecida, restabelecida. Então, quando você tem já um laudo em mãos, você vai entregar para o planejador já sabe o que que ele tem que fazer, quais são os recursos que ele precisará para que aquela manutenção seja feita. Uma vez feito isso, ele entrega na mão do programador, alinha com a operação, posso parar quando? E já executa-se a manutenção. É sem sombra de dúvidas o melhor mundo para a gestão da manutenção. E isso faz com que o processo seja estabelecido de uma maneira mais eficiente também, o que traz resultados mais palpáveis, com certeza, principalmente quando nós falamos em custos, né, que é uma das facetas que nós gestores de manutenção temos que controlar. Não foi combinado, não, você me deu a deixa para o próximo assunto já. Não foi combinado isso, mas vamos lá. Nós falamos muito em custo, redução de custos, e um fator muito importante também é o retorno sobre o investimento, né? Nós tivemos um Exatamente. caso que está publicado no nosso blog, de um monitoramento de peneiras na usina de Carajás. E o retorno foi de 44 milhões em cerca de 3 meses após a aplicação. Na hora de apresentar esses valores para a direção e para a gerência, é muito mais fácil justificar o monitoramento, né? Não, com certeza. Às vezes as pessoas tendem a não querer implantar um sistema de monitoramento online, achando que o investimento é muito alto. Mas se nós formos comparar o custo inicial ali para a implantação do projeto, aos benefícios ao longo do monitoramento, o quanto aquele ativo vai de fato produzir até que haja a necessidade de uma intervenção, essa comparação, ela faz com que nós tenhamos uma visão diferente. E se nós formos comparar com o sistema cabeado, então, de fato, faz muito sentido termos a implantação de um sistema de monitoramento online, porque o custo final, ele é baixo em comparação com a perda do equipamento, a perda da função do equipamento, ou até mesmo se nós formos comparar com o cabeado, né. É verdade. Joel, eu costumava dizer que a manutenção preditiva, ela se paga no primeiro laudo que é feito, né? Porque, de fato, o retorno sobre esse investimento é muito rápido e é muito escalável também, né? É exponencial o retorno sobre o investimento na preditiva. Correto, viu, Alisson? E às vezes, né, é até difícil, não é? As pessoas que estão ali, elas acreditarem nesse retorno tão rápido, né? Mas ele passa a ser tangível, né? Porque realmente se você evita horas de corretiva, né? Você consegue, como você falou algo para a Arlete, eu achei interessante, o tamanho do redutor, vários eixos, né, estágios, então, você consegue realmente predizer onde que está o problema, você passa o diagnóstico. E outra coisa, às vezes, se você deixar rodar até muito tempo para danificar os outros componentes, você consegue ter aquele ponto ótimo, né, de intervenção para fazer só aquela manutenção e você traz o equipamento já restabelecer um custo bem abaixo, né? Então, com isso, a gente vê que se paga muito rápido um empreendimento, você realmente colocar a manutenção preditiva, né, os sensores e trabalhar ali por condição. É muito rápido isso, a gente vê, às vezes, como eu disse no início, as pessoas às vezes nem acreditam, porque é um retorno muito rápido ao investimento. É verdade. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando sobre esse assunto por muitas horas, mas eu acho que por um primeiro episódio já tá bom. Arlete, eu gostaria que você fizesse uma consideração final e se despedisse do nosso pessoal. Alisson, primeiramente agradeço a oportunidade de fazermos esse bate-papo aqui, como tu mencionou, é um tema rico, que nos renderiam boas horas de troca de experiências. Quero agradecer e assim, comentar de maneira bem breve o quanto, de fato, implantarmos técnicas de manutenção preditiva, monitoramento online,
serve de embasamento para a tomada de decisão, para que nós possamos realizar uma manutenção baseada em condição, ou seja, avalio a condição do ativo para tomar a minha decisão, aí sim eu faço uma manutenção, eu tenho redução de custos, tenho mais confiabilidade, obviamente, e disponibilidade com certeza. Facilita demais a vida do gestor no que diz respeito à gestão da manutenção. Joel, agora é a sua vez de se despedir da nossa legião de manutentores. Então, Alisson, gostaria realmente de agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e trazer realmente um assunto tão interessante, né, que hoje tão presente, né, no nosso meio de manutenção, e com isso trazer uma informação, não só trazer uma informação, e sim falar sobre o sensor, o monitoramento de ativos, né? A gente viu aí tantas coisas que comentamos sobre esse tipo de monitoramento, da sua importância, e é um caminho sem volta. Então, realmente, quem chegar mais rápido, né, vai realmente agregar bastante valores à sua empresa, né, ao seu produto final. E também, pessoal, lembrando o seguinte, que tudo que nós falamos aqui, a gente sempre preocupou quando eu estava numa outra empresa, né, quando eu trabalhava nesse ponto, a gente, quando apresentava algo novo para a gente sempre queria ver onde estava instalado, quais são os casos disso, de onde que isso veio, né? Então, saber se já tinha uma origem, se realmente já era algo verdadeiro. Então, eu queria colocar para vocês que hoje, tudo que a gente falou aqui, realmente a gente consegue, não é só um PowerPoint, né? A gente tem isso, né? Tem os materiais que geralmente são casos verdadeiros, casos práticos, mostrando realmente e evidenciando tudo que a gente falou, desses benefícios, né, em termos de capturar falha, de realmente trazer esse valor agregado. E ficamos à disposição de vocês aí. Um grande abraço a todos. Perfeito, Joel. Todas as informações estão no nosso blog, dynamax.net/blog. Vocês ficam à disposição, fiquem à vontade para acessar o nosso blog. Tem todas as informações, todos os cases de sucesso. Bom, pessoal, agradeço a todos os nossos ouvintes, tá? Se liguem nas nossas redes sociais que em breve lançaremos o próximo tema do Dynatalks, ok? Que será Manutenção 4.0, Desafios da Indústria Brasileira e Tendências para 2024. Um abraço.